Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta aqui na Metacosmo, o lugar para você despertar a consciência e também expandi-la com o uso da inteligência natural. Meu nome é Fernando Avance e hoje nós iremos falar sobre um tema muito importante e relativo também a essa semana que nós estamos vivendo, né? Estou gravando esse vídeo em dezembro, né? Então nós estamos a uma semana do Natal. O tema de hoje é o despertar da consciência crística. Muito bem. Nós já sabemos que toda esta festividade da Natividade de Jesus foi uma grande invenção que a Igreja Católica Romana fez lá pelo século IV depois de Cristo. Mas os erros teológicos não param por aí. Um outro grande erro teológico é a junção da palavra do nome Jesus com a palavra Cristo. Por que é um grande erro? Porque a palavra Cristo, ela na verdade tem um significado esotérico, um significado metafísico muito mais profundo. A palavra Cristo significa o ungido. Só que na verdade, todos os seres humanos são ungidos. A partir do momento que um ser tem vida, ele é ungido. Ungido por quem? Pela mônada. A mônada que penetra a luz nas trevas e cria a Barbelô, e dessa junção nasce o Logos, que também é chamado de Cristo. Todos os seres, por terem vida, são ungidos. Mas por trás desse conhecimento existe algo muito mais profundo. Tanto é assim que esse conceito que a Igreja Católica Romana desenvolveu da existência de um Jesus, Deus, é um conceito, né? Todos nós somos deuses, né? Mas o conceito que ela criou do Filho único ungido por Deus é um conceito que na verdade é uma espécie de tentativa de bloquear o acesso daqueles fiéis da igreja, né, na época, de ter o verdadeiro conhecimento da espiritualidade. Os gnósticos, que eram os primeiros cristãos, eles consideravam esse um dos maiores erros construídos pela Igreja Católica Romana na sua teologia. Vamos analisar um pouco sobre tudo isso, porque para os gnósticos, todos nós somos Cristo. E isso tem uma base filosófica muito profunda, muito importante. Jesus, vamos considerar que esse mestre viveu lá em Israel. Quando ele completou lá seus 14 anos, ele foi apresentado ao templo. E aí o seu primo, João Batista, o levou para viver da comunidade dos essênios. E os essênios têm uma base filosófica muito interessante. Os essênios naquela época viviam ali perto do Mar Morto, mas uma outra comunidade de essênios vivia lá embaixo no norte do Egito, perto de Alexandria. Alexandria naquela época era uma grande biblioteca, um grande centro cultural do mar Mediterrâneo. E lá em Alexandria também tinha muita influência dos filósofos indianos, inclusive o próprio Platão, Pitágoras, que foram iniciados lá no Egito, também tiveram muita influência desses filósofos indianos. Mas um dos filósofos indianos que eu gostaria aqui de trazer para essa reflexão que nós estamos falando sobre o despertar crístico, é um filósofo chamado Shekara. Shekara, ele é um adepto da escola filosófica indiana, conhecido também como Vedanta, né? Essa escola filosófica, ela tinha um princípio, né? Essa escola nasceu lá em Caxemira, que fica lá no norte da Índia,
perto da divisa com o Tibete, né, da China, né? Lá tem o Himalaia, né, que é aquelas montanhas altas, né? E na divisa entre a China e a Índia existe até hoje um estado, né, aonde nasceu essa escola filosófica. Shekara, que era o grande filósofo, né, indiano, seria comparado ao Platão, né, no nosso mundo ocidental. Ele tinha uma filosofia que bate muito com essa questão do despertar da consciência crística. Para ele, a grande filosofia era a existência de Brahma. Brahma, que é o Uno, ele gerou o que nós poderíamos chamar de Atman. E Atman seria o ser ungido, né? O ser que vem do Uno. Então, o único ser ungido, que seria uma pessoa espiritual, seria uma luz que seria a fonte criativa de todos os seres humanos, de todo o universo. E para Shekara, o Uno é a fonte criativa de tudo. Portanto, a vida, só existe uma vida universal. E todos nós, que somos fractais de alma, nascemos dessa vida. Portanto, ele vai contra a filosofia depois implantada no Ocidente, a filosofia do eu individuado, do self. Por quê? A filosofia do eu sou, do Atman, diz que na verdade nós todos que têm vida, inclusive os animais, os vegetais, todos nós fazemos parte de uma única vida. E a compreensão desse sentimento de pertencer ao Uno é que faz com que você atinja, à medida que você faz o despertar da consciência crística, é o que você faz com que você tenha o que eles chamavam de Suananda. Suananda é exatamente um êxtase da alma. Quando você descobre o Logos, que é a lógica da sua existência, e ao compreender que a sua existência ela vem do Uno e que nós todos, né, eu, você, né, todo mundo que você conhece fazem parte de uma única vida, não há separação. Na verdade, imagine que nós somos um corpo único e que cada um de nós, né, que cada fractal de alma, somos na verdade uma célula desse único corpo. E cada célula tem uma função, uma razão da sua existência. E a descoberta desse Logos, desse Cristo, é que faz com que você tenha o êxtase da alma, que é o Suanada. E isto é muito importante. E aí você vai começar a compreender o caos que nós vivemos no mundo atual. Para Shekara, o Atman está presente dentro de cada corpo, mais especificamente na região do coração. Para ele, há um grande círculo em volta do coração, um espaço vago, com o coração no centro, aonde a energia do átomo, ou seja, a luz que te dá a vida, que poderíamos chamar também de centelha divina, é o que alimenta todos os corpos que têm vida. Mas a luz é a mesma, não existe essa divisão. Apenas você tem uma mente para experimentar experiências diferentes, mas a origem da vida é única. Nós somos todos um. Né, uma coisa que muita gente fala, né? Somos todos um. E isso vem exatamente dessa filosofia. Então, se o Atman também equipara-se ao Logos dos gregos, e que equipara-se à palavra Cristo, quando a Igreja Católica Romana junta Jesus Cristo, ela o quê? Ela, de uma certa maneira, bloqueia o conhecimento, a sabedoria que nós todos viemos de um único ser. E se nós todos viemos de um único ser, significa que se nós matamos uma pessoa, nós estamos matando a si mesmo.
Mas, para Shekara, esta chama que está presente no seu coração, que é a centelha divina, ela está escondida dentro do coração, dentro de uma caverna dentro do coração. E essa referência, Platão depois vai usar, né, no seu livro, né, da República, no seu diálogo da República, quando ele conta o mito da caverna. A origem do mito da caverna, do pensamento do mito da caverna, vem exatamente desse conhecimento indiano. E aí, a alegação de Shekara é que a chama, ela fica escondida. E qual que é o nosso propósito de existência? É trazer essa chama para a luz, para iluminar o mundo. É por isso que aquela frase de Jesus, quando ele diz, eu sou a luz do mundo, na verdade a frase correta é, eu sou é a luz do mundo. Porque o eu sou é exatamente essa consciência cósmica, essa consciência crística, que faz com que nós deixamos o eu individual, que é o egoísmo, que é o egocentrismo, que é a nossa ilusão, e nós descobrimos que nós somos, na verdade, um. Então, é por isso que os iniciados, quando eles tinham, né, o processo de iniciação, exatamente nessa semana dos solstícios, da Grande Pirâmide, por exemplo, do Egito, ele deixava de se chamar eu e passava a se chamar nós iniciados. A expressão sempre diz, quando ele vai emitir uma opinião, ele sempre diz, nós pensamos assim. Por quê? O nós é exatamente aquele ser que consegue o despertar da consciência crística, e aí ele já não mais vive a individualidade, não mais vive o eu individuado, e sim a consciência crística que nos leva ao nós. E o nós é o que nós chamamos aqui na Metacosmo da consciência fraterna, consciência coalescente da junção, a consciência do altruísmo, a consciência da eternidade e a consciência da magnificência. Quando você atinge a consciência crística, naturalmente você começa a viver numa grande fraternidade, que é o principal motivo, a principal lógica da sua existência. E nós estamos vendo no mundo, e por incrível que pareça, a festa natalina, ao invés de promover a fraternidade, promove o consumismo, que é o contrário daquilo que deveria ser essa festa de Natal. Porque faz sentido, sim, comemorar o Natal como o nascimento do Cristo, não de Jesus. O nascimento do Cristo é exatamente o nascimento da luz. Por isso que nós temos no solstício, é quando a luz começa, né, o sol, lá no hemisfério norte, começa a aumentar os dias, ou seja, o nascimento da luz. Então, essa festa só tem significado se você compreender de fato o despertar crístico. Só que esse processo do despertar crístico, ele tem uma força muito maior do que você imagina. Nós estamos vivendo num mundo cada vez mais complicado. É notável que nós estamos prestes a passar por uma grande depressão. Depressão em todas as áreas, até na parte econômica. Se você parar para pensar, lá pelo século IV, quando o Papa Júlio I criou o conceito de Jesus Cristo, a luz que era para iluminar o mundo, aconteceu exatamente o contrário. O mundo começou a passar por um grande período de trevas, que é a Idade Média, e ao invés de produzirmos seres felizes, produziram seres cada vez mais depressivos, cada vez mais doentes, e a consequência que nós temos hoje, tanto no aspecto macro, né? Basta ver os líderes, né? Esses líderes bestiais que nós temos, que promovem ainda hoje guerras, né? Basta ver lá o Oriente Médio, a Rússia, a Ucrânia, Azerbaijão com a Armênia, na África do Sul, né? Desculpa, na África, né? No continente africano,
Aqui na América do Sul também, né, começam a falar de uma possível guerra entre a Venezuela e a Guiana. Ou seja, essa cabeça doentia dos líderes mostra cada vez mais como a luz que está dentro do coração parece que estão colocando, né, estão tampando a caverna dos seres humanos, evitando que essa luz se manifeste. Basta ver também a quantidade de pessoas doentes psicossomáticas, frutos do quê? Da falta do sentimento de pertença. Nós aqui na Metacosmo falamos do código da consciência. E o sexto verbo, que é o verbo celebrar, ele traz realmente esse sentimento de pertença. O humano, ao não sentir-se pertencente ao uno, ele acaba criando o quê? A solidão da alma. E a solidão da alma evita o êxtase dela. E aí que nós vamos começar a analisar uma coisa muito importante. Quando você atinge o Swananda, né, que é o êxtase da alma, você automaticamente faz com que o seu corpo produza, através da glândula pituitária, produza uma substância química que te traz a felicidade. Por quê? Você se sente um ser completo. Quando você se sente um ser completo, automaticamente você se torna feliz. E a felicidade faz com que você não tenha dependências, sejam elas químicas, né? As dependências químicas proibidas, as legalizadas, né? Como é o caso do cigarro, do tabagismo, né? Do álcool, dependências também prescritas pelos médicos, ou até mesmo dependências emocionais, vícios de sexualidade, da gula e outras dependências, como é o caso hoje, a questão dos jogos eletrônicos e mesmo jogos de carta, dependências, por exemplo, das redes sociais, pessoas que não conseguem mais sair das redes sociais. Todas essas dependências são geradas exatamente porque a pessoa, como ela não se sente completa na sua alma, como ela não se sente pertencente ao Atman, automaticamente ela não consegue gerar o êxtase da alma, e ao não gerar o êxtase da alma, ela não consegue produzir essa substância que é conhecido como Swananda, e até alguns laboratórios farmacêuticos chegaram a fabricar um remédio chamado Ananda, que tinha como principal objetivo de eliminar a própria substância ou a própria carência dessa substância. E aí eles tiveram que parar a produção do remédio, exatamente porque algumas pessoas começaram a querer se matar por falta dessa substância dentro do corpo, que é o êxtase da alma. E veja como tudo isso é importante nesse processo do despertar da consciência. Buda já falava as 4 verdades de Buda. Primeiro, que existe o sofrimento. O segundo, que você precisa saber a causa do sofrimento. O terceiro é que, uma vez descoberta a causa do sofrimento, né, você precisa encontrar o caminho para eliminar o sofrimento, né? E quando você encontra a causa, e a causa é exatamente a falta dessa completude, desse sentimento de pertença ao Uno, gera em nós essa solidão, esse sentimento, esse vazio que você tem dentro do próprio coração. A expressão, eu sinto um vazio dentro de mim, vem exatamente porque você não consegue preencher a sua alma com a luz, que é o verdadeiro Cristo. Isso é muito importante. Por exemplo, você pode falar assim, mas as doenças psicossomáticas podem vir de traumas, né, de algum evento que aconteceu nessa vida ou em outra, e que causou, né, esse karma, essa sensação
né, de você estar perdido no mundo. Mas mesmo quando você tem o trauma, quando você tem, o que acontece? O trauma exatamente ele afeta o quê? Ele vai afetar o seu coração, e ao afetar seu coração, ele praticamente bloqueia a saída deste fogo, desta chama que está na caverna dentro de si. E quando você não consegue colocar, né, esse êxtase em funcionamento, você vive em dependências, você vive sentindo uma grande solidão da sua alma. E aí você começa a compreender esse cenário caótico que nós estamos construindo no mundo. Tanto é assim que, né, a Netflix lançou um filme aí, né, nesses tempos aí, né, financiado inclusive pelo ex-presidente americano Obama, né, e da sua esposa, que fala exatamente o mundo após, o mundo além de nós, né, após, né, a nossa passagem. E esse filme fala exatamente da dependência que nós temos hoje por coisas que praticamente entraram na nossa vida, né? O filme, né, narra, não vou contar o filme, até porque não assisti também, mas é porque eu tenho problema de visão. Mas ao estudar né, a história do filme, eu compreendi que é uma tentativa de falar assim: imagine que agora você não tem mais internet, você não tem mais energia elétrica, o caos que criaria no mundo, gerando o quê? Medo. E o medo é um dos principais elementos que provocam o fechamento desta porta da caverna. E quando você fecha e você não consegue atingir o êxtase da alma, você não consegue produzir essa substância química fundamental para você ter a felicidade. E é por isso que nós vemos, né, a cada dia que passa, mais e mais pessoas dependentes de todo tipo de remédios, de processos, e ao invés de curar, os remédios, pelo contrário, são paliativos. Ele apenas cria uma sensação momentânea, mas ele não vai na causa, ele fica no efeito. E por não ir na causa, não se consegue fazer realmente com que as pessoas encontrem uma razão, um sentido de existência. E isto é o que nós precisamos compreender nessa festa natalina. O nascimento do sol, o nascimento da luz, o solstício, ele tem esse significado. O nascimento da luz dentro do ser, né? E é por isso que as escolas iniciáticas faziam o processo de iniciação, o ritual de iniciação nesta época. Exatamente porque qual que é a grande função do iniciado? É exatamente ser luz para o mundo. E para você ser luz para o mundo, você precisa compreender que o verdadeiro eu, a sua consciência, é o uno. Nós todos viemos do uno. Então não faz sentido essa divisão. Não faz sentido a filosofia woke. Não faz sentido essa divisão de classes. Não faz sentido esse pensamento errôneo que nós criamos. E quando você não consegue produzir essa substância química dentro do seu corpo, as suas células também não conseguem ter o processo de vida. Elas apenas sobrevivem. Mas quando você consegue produzir essa substância, as suas células, elas também passam a viver. E a vida, ela gera uma luz tão forte, capaz de atrair. E aí que começa o funcionamento da lei da simpatia universal, ou também conhecida como lei da atração. Quando você consegue produzir isso, automaticamente você começa a atrair para a sua vida aquilo que você considera como necessário para que você possa ter uma vida boa. E cada um sabe o mínimo que precisa. Cada um tem as suas próprias necessidades. Por isso, o despertar da consciência crística no evento do Natal é fundamental para que a gente possa ressignificar a festa do Natal. E esse processo a gente faz exatamente quando começamos a compreender que o único caminho para a gente evoluir é o amor incondicional
que faz com que as pessoas tenham uma vida fraterna, tenham uma vida qualicente, tenham uma vida do amor, do altruísmo, que manifeste o amor, a compaixão, o perdão e o respeito. Compreendam a eternidade. Por quê? Pare para pensar. Há 100 anos atrás, ou há 100 anos depois de hoje, 100 anos você existia? Não. O verdadeiro eu sou, ele está além de tudo isso. E é por isso que aqui na Metacosmo nós estimulamos o pensar além da caixa. Quando você pensa além da caixa, você se une ao uno. E esta é a principal mensagem que eu quero trazer, nesse vídeo, para que nós possamos compreender o verdadeiro, real sentido do Natal. Tá bom? Seja magnífico, seja eterno, seja o amor. E assim é.